Fala traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 17 de agosto de 2021, são 19 horas e 22 minutos e como eu faço diariamente, eu tô no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia atual e o que a gente pode projetar para o dia de amanhã, tá certo? Antes de mais nada, queria fazer dois convites. O primeiro deles é que se você quiser fazer parte do nosso time de mentorados, as inscrições estão abertas. Me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, @FabioCruzGT, que eu posso te passar todas as informações do nosso programa de formação para traders, tá certo? O segundo recado é que se você, antes de vir para a nossa mentoria, né, nossa mentoria completa, 5 meses de mentoria, né, para poder sair do zero ao avançado, se você tiver ainda uma certa dúvida e quiser primeiro conhecer as nossas estratégias, eu te convido a fazer a aquisição do nosso e-book com as 3 estratégias. Vou te dar acesso também à nossa área de mentorados, para que você possa ter vídeos tutoriais de como operar essas estratégias, agenda de treinamento e uma mentoria gratuita por 30 dias para que você possa colocar esses setups em prática, tá? Se você quiser também aprender a colocar esses setups em prática, eu te convido a me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, @FabioCruzGT, para eu poder te passar todas as informações, tá bom? Vamos lá, pessoal, para o dia de hoje, né, o que a gente pode vir a projetar aqui? Primeiro, né, sempre muito importante observar as marcações. A gente tinha a máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, ajuste diário, média móvel exponencial de 20 períodos e de 200 períodos, tá? Feitas essas marcações, vou trocar aqui a cor para ficar um pouco mais fácil e visível para vocês. O mercado ele abriu um pouco acima da região do ajuste. Logo após isso, ele veio buscar essa região do ajuste, não segurou. Perceba a volatilidade muito grande do mercado logo no início do dia, deixando pavis para os dois lados, né? É sempre muito importante observar que o risco de qualquer operação no início do dia é muito maior. O mercado ele tende a se movimentar para os dois lados logo no início do dia. Depois disso, o mercado ele rompeu, teve aquele comportamento de segurar, né, numa média móvel exponencial, né, nesse caso na média de 200. Até que por fim ele fez o movimento, aquele padrão V que a gente está acostumado a ver na abertura do mercado, né? Depois de abrir aqui, ele veio descer, buscou aqui, fez um V e rompeu novamente a região do ajuste, até vir buscar a região da máxima e deixar um gatilho perfeito aqui. Isso aqui é um sonho, né? É o cenário ideal, assim. O máximo que a gente quer visualizar, quer encontrar, é esse tipo de operação. Vou até dar um zoom para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, quem conseguiu observar essa rejeição de preço através desse candle gatilho, né, que os compradores estavam perdendo força e entrou uma força vendedora muito forte no candle seguinte, né, especificamente aqui, você conseguiria pegar os 3 pontos da nossa estratégia de máximas e mínimas, tá? Então, essa foi uma operação realmente muito clara. Depois disso, o mercado ele rompeu aqui novamente a região do ajuste, ele não respeitou tanto, não segurou tanto na região do ajuste no período da manhã, quanto ele normalmente está acostumado a segurar. E aí a gente começou a projetar com toda essa descida aqui brusca, as linhas começaram a se aproximar muito, né? Tivemos até uma lateralização aqui, mas efetivamente muito próximo do meio-dia a gente teve um cruzamento para baixo. Mas entenda o contexto de tudo isso, ó. Perceba quanto o preço ele já havia descido, né? Para que efetivamente a gente pudesse vir a ter esse cruzamento, né? Então ele não era um cruzamento dentro de um contexto tão favorável, né? Não tinha só a formação de estrutura, né? E após isso aconteceu o cruzamento. O cruzamento ele já aconteceu depois de uma descida muito brusca de pontos, né? Então não consideraria essa operação uma operação tão efetiva assim, ainda mais porque a gente está falando aqui de um período da tarde e nós aqui da GT gostamos de operar no período da manhã por conta do alto volume de negociação, tá? Depois o mercado ele veio, fez um fundo aqui, ele não chegou a testar a região da mínima, mas chegou próximo, né? Bem aqui, e começou a formar uma estrutura de alta. Aí sim, tivemos um segundo cruzamento, esse eu já até enxergo muito mais coerente do que o primeiro. Porém, a gente tinha uma barreira do ajuste aqui, né? Então, já estamos falando no período da tarde, também não faria essa operação, mas vamos considerar que esse cruzamento acontecesse no período da manhã. A gente poderia vir a ter uma barreira do ajuste, né? E qualquer tipo de barreira, seja um ajuste, seja uma máxima, seja uma mínima, que possa impedir que o nosso gain ele venha a acontecer, fica o sinal de alerta, tá? Então, entrando aqui no ato do cruzamento, você de qualquer forma teria gain, né? O preço depois disso só subiu, ou mesmo esperando depois do cruzamento um pullback, que poderia acontecer aqui no candle 56, também poderia ser uma possibilidade interessante de buscar. Mas contando de que o preço ele teria o mesmo comportamento da manhã, que foi o de romper o ajuste, não segurar tão fortemente no ajuste. E então seu nível de risco nesse tipo de operação seria muito maior. Depois ele veio buscar aqui a região de máxima, tá? Não deixou nenhum gatilho coerente.
até que às 4 da tarde o ajuste ele trocou ali de posição, né, como isso acontece de praxe diariamente. O preço deu uma segurada aqui, as linhas até ameaçaram se reaproximar de novo, mas de fato o preço ele subiu para voltar a testar essa região importante aqui de máxima e acabou encerrando o dia com um espaçamento relativamente interessante aqui entre as médias, tá? Vamos fazer aqui as marcações para o dia de hoje, para o dia de amanhã, aliás, refazer as marcações, né, para a gente poder nos preparar para o dia de amanhã. Lembre-se sempre de fazer sua preparação pré-mercado de uma forma bem adequada. Não negligencie a importância de uma preparação pré-mercado. Não acredite que o mercado ele é 100% técnico. Obviamente a parte técnica ela é muito importante, mas se você não tiver a parte emocional e também um gerenciamento de risco muito bem adequado, você não consegue ter resultados nesse mercado. Então atente-se a isso para que você consiga ser um trader consistente. Tá certo? O mercado ele fechou muito próximo da região da máxima, tá? Então se ele abrir um pouco abaixo aqui dessa região, ele tende a vir buscar essa região, entenda e espere por um gatilho que mostre uma rejeição de preço, como aconteceu no dia de hoje, para você poder buscar um pullback na venda. Quando ele abre muito próximo, quando ele fecha muito próximo assim da região de máxima, ele tende também a romper essa região, ainda mais que essa região ela já foi testada algumas vezes no dia anterior, né? No dia de hoje aqui especificamente falando. Então se ele romper essa região, o que a gente pode esperar é que o preço retorne aqui e aí as coisas se invertam. Né? Ao invés de a gente procurar um gatilho para a venda, a gente vai procurar um gatilho para a compra, tá? Preço abrindo aqui e começando a formar uma estrutura de topos e fundos descendentes, a gente pode vir até um cruzamento de médias, tá? Então fique bem atento a esse movimento que pode vir a acontecer no dia de hoje. Abrindo aqui ainda, podemos vir buscar essa região do ajuste, então fique atento a um gatilho, um pullback nessa região para poder buscar a compra. Abrindo com um gap um pouco maior, um gap de baixa, você tem aqui uma possibilidade também do preço chegar a testar essa região de mínima. Então, se ele deixar um gatilho interessante aqui, você vai buscar um pullback na compra, tá certo? Operação de gap, que é uma das nossas operações principais, não enxergo uma grande possibilidade para amanhã, porque aqui temos algumas barreiras aqui, né? Temos as linhas muito próximas, né? O preço ele tende a abrir aqui nessa região, então eu não acredito que a gente vá ter alguma possibilidade de operação de gap amanhã, mas fiquemos atentos, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Vídeo um pouco mais curto, mas vou disponibilizar para vocês na noite ainda desse dia 17. Então, vocês vão ter aí tanto a noite quanto amanhã de manhã para consumir esse conteúdo e se preparar para o mercado no dia de amanhã, tá certo? Desejo aí a todos um excelente dia de negociações no dia de amanhã. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa análise, me manda uma mensagem lá no Instagram, @FabioCruzGT, ou comenta esse vídeo no YouTube, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.